carta aos Hebreus, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 13. Capítulo 6, a partir do versículo 13, quem encontrou, diga graças a Deus. Hebreus é lá no Novo Testamento. Diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Amém? É isso que você está lendo também? Eu vou ler pela segunda vez então. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Amém? Coloca a tua Bíblia agora sobre o teu assento, fecha os teus olhos, coloca as tuas mãos sobre o teu coração, e você vai falar para Deus o que você veio buscar nessa tarde na casa do Senhor. Você vai falar para Deus como está o teu coração. Se abra agora na presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida e vai ser pregada agora. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala de uma forma poderosa, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Aplauda bem forte ao Senhor nessa tarde. Aplauda bem forte ao Senhor. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Toma o teu assento. Toma o teu assento. Já olha para essa pessoa que está do teu lado. Olhe nos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo. Tá bom? E você também não converse com essa pessoa. Preste bem atenção. Eu sei que todos aqui, amados, têm uma promessa de Deus. Da mesma forma que esse homem aqui, o Abraão, que é conhecido como o pai da fé, ele também tinha uma promessa de Deus. Quem ou o que poderia te garantir de você receber essa promessa? Quem ou o que poderia garantir para você a promessa de Deus? Porque quando Deus prometeu para o Abraão, como ele não tinha uma pessoa superior a ele, falou: Abraão, eu prometo por mim mesmo. Como a irmã falou, a irmã ali estava no consórcio. Quando você participa do consórcio, eu pelo menos já participei de 2. Quem garante que você vai receber o bem? Mas a nossa promessa, amados, não é para o futuro. Agora, quem garante que você vai receber? A Bíblia diz que quem garante a nossa bênção e até mesmo a nossa salvação é o Senhor. Você pode pagar assim algo, pode ser o consórcio que for, você não tem ainda a garantia que você vai receber. Grandes imobiliárias, elas vendem apartamentos ainda por fazer. Aí você vê muitas pessoas que terminam de pagar o apartamento. Já tinha uma irmã aqui da igreja que certa vez ela me contou que ela pagou o apartamento dela, e quando ela foi receber, amados, aquele lugar que aquele apartamento foi feito, a Caixa Econômica tinha vendido para aquela imobiliária. Só que a imobiliária não tinha pago a Caixa Econômica. O que foi que a Caixa Econômica fez? Tomou aquele lugar. A pessoa que tinha comprado apartamento, o que é que tinha a ver com isso? Quando você tem uma promessa, até mesmo de homens, talvez você não receba, mas aquilo que Deus nos promete, você vai receber sim. Agora, como foi que o Abraão fez? Teve que esperar com paciência. Esperar com paciência, com perseverança. Vamos ver aqui, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus
são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Às vezes você compra uma lebre e leva um gato, é ou não é? Você conhece alguém pela internet. Vou arranjar um namorado ou uma namorada pela internet. Você está comprando ou você está buscando algo que você ainda vai receber. Você não sabe nem se é verdadeiro as informações que você está recebendo. Porque você sabe como é que é o homem. Para a maioria das vezes, ele não é verdadeiro. A nossa confiança deve ser em Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, amados, Deus teria uma promessa para ele, para que ele pregasse em Roma. E a Bíblia diz que ele está em um navio, estava preso. E amados, aquele navio sofre um naufrágio, sofre uma tormenta. E aquele navio está para afundar. Aquelas pessoas já desesperadas, não tem mais ânimo, não tem mais esperanças. Então o apóstolo Paulo diz que ele tem uma visão de que um anjo fala para ele assim: olha, fala para as pessoas que estão no barco, estão no navio, que ninguém vai morrer. Pode ter certeza. Diga a essas pessoas que elas se animem, porque nenhum vão morrer. Porque Paulo, eu tenho uma promessa na tua vida, e eu quero você em Roma. Aconteça o que acontecer. E se todos estiverem com você nesse navio, olha, pode dizer para eles que eles não vão morrer. Está no livro de Atos. Você vai voltar a alguns livros. Você está em 2 Coríntios, vai voltar 1 Coríntios, depois vai passar pelo livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, depois o livro de Atos. Capítulo 27, a partir do versículo 20. Vamos ver aqui, essa visão que ele teve. Agora preste bem atenção. As promessas de Deus, elas estão sujeitas a quê? A obediência. Se você paga todo mês o seu consórcio, no dia que você for sorteado, você recebe a moto. Ou então o carro que você quer, ou então o imóvel. Mas se chega um mês que você não paga, o contrato ali, ó, está cancelado. As promessas de Deus estão sempre condicionadas à nossa obediência. Vamos ver aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Procure aí o versículo 20. Amém? Encontraram? Diz assim, ó: e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol e nem estrelas, e caindo sobre nós uma pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Então estavam à deriva, ainda tem uma tempestade. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Por quê? Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Diga graças a Deus por isso. Vai acontecer na tua vida e na minha vida, de acordo com aquilo que Deus te falou. Quem crê assim? Você deve ter essa mesma fé que o apóstolo Paulo tinha. Apesar de estarem agora debaixo de uma tempestade, sem comer há muitos dias, ele cria que ia chegar até Roma. Ele falou: olha, um anjo de Deus me falou. Não disse se o anjo de Deus tinha asas, se não tinha, mas que um anjo falou para ele: olha,
fala para todos não se preocuparem, porque vai se perder o navio, mas as pessoas não vão se perder. Essa era a promessa. Você sabe que nem todos têm a mesma fé. Às vezes as pessoas são muito incrédulas, até mesmo dentro da casa do Senhor. E nem todos vão acreditar ou permanecer. Então, havia pessoas ali que trabalhavam naquele navio, que começaram a sair do navio. Aí o que foi que o apóstolo Paulo falou? Olha, só está garantido quem ficar no navio. Saiu do navio, perde a garantia. Ainda, livro de Atos, capítulo 27, versículo 30. Olha aí, ó. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. É óbvio, a garantia está na presença de Deus. O apóstolo Paulo mesmo falou, quando eles saíram do navio, falou: opa, sair do navio perde a garantia. Aí Deus não tem como salvar você. Se você sai da casa do Senhor, se você sai da presença de Deus, perdeu a garantia. Aí você pode até perder a salvação e perde a tua bênção. Só tem a bênção como garantia e certeza aquele que vai permanecer. Quem está entendendo isso aí? Talvez a tua bênção seja a cura do teu familiar. Talvez aquilo que Deus prometeu para você seja como a irmã, o carro zero, a tua casa própria. Talvez o teu filho, você colocar ele em um bom colégio, a tua faculdade, eu não sei qual é a promessa de Deus para a tua vida. Mas você pode ter certeza, Deus ele garante se você ficar firme com ele. Pode ter certeza disso. Por que que o diabo, amados, ele quer tirar você da casa do Senhor? Porque ele sabe que se você ficar firme, você vai ser mais do que vencedor. Aliás, você já é mais do que vencedor. E vai viver as promessas de Deus. Aí o que é que o diabo quer fazer com você? Quer tirar você da presença dele, aí não está garantido mais nada. Você está como aquele barco, está à deriva. Não tem mais garantia de nada. Garantia só mesmo na presença de Deus. Deus, ele chama Moisés, para que através da vida dele, amados, o povo de Israel saísse de uma condição de escravidão no Egito de mais de 400 anos e vivesse agora as promessas. Quais seriam as promessas? A terra prometida, a terra que manava leite e mel. E eles começaram a perguntar: mas Moisés, quem é que garante? Quem garante? Aí ele falou: o eu sou que garante. Foi o eu sou que falou para mim. Porque no momento que Deus chamou Moisés: olha Moisés, eu vou fazer isso. Olha, você vai libertar o povo. Aí ele perguntou logo: olha Deus, o povo de Israel é meio incrédulo. Se eu for começar a falar para eles que eles vão ser liberados, vão estar na terra prometida, vão ter trabalho, vão ter a sua própria casa e a sua própria família, eles vão me perguntar, vão começar a me questionar: quem é que garante? Aí quem é que garantia? O eu sou. Vamos ver aqui. Livro de Êxodo. Procure aí. Êxodo capítulo 3. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Capítulo 3, versículo 13. Êxodo 3, 13. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Diz assim, ó. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então a nossa garantia está ainda no eu sou. Ele é que garante. Se alguém perguntasse para Moisés: Moisés, mas quem é que vai garantir que a gente vai estar na terra prometida?
Quem vai garantir a nossa libertação? Ele falou, olha, quem vai garantir é o Eu Sou, o Deus de nossos pais. Será que todos que saíram do Egito chegaram até a terra prometida? Por que não chegaram? Por quê? Por causa da sua desobediência, obstinação e rebeldia. Teriam que estar junto de quem? Do Moisés. Teriam que estar debaixo da obediência à palavra de Deus, mas muitos, a grande maioria, desobedeceram e morreram aonde? Morreram no deserto, sem receberem as suas promessas. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. A promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida ainda é a terra prometida, a Jerusalém celestial, as bênçãos de Deus. Agora, a promessa de Deus está vinculada à nossa obediência. A salvação, amados, ela não depende de obras, mas depende de obediência. Você pode perder sim a tua salvação. Se não ficar junto com Deus, se sair do navio, já era. A garantia não é válida. Só é válida a garantia. Deus garante sim. Deus garante a sua salvação, sim. Pode se levantar quem for. Pode se levantar o diabo, pode se levantar o homem contra você. Não vai resistir. Pode se levantar quem for contra você. Pessoas do trabalho que invejam você, pessoas que perseguem você, olha, vão cair. Mas se você estiver junto de Deus. Vamos voltar para o Novo Testamento. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 16. Se você deseja viver todas as promessas de Deus para a tua vida, é necessário que você, a cada dia, amados, fique cada dia mais firme junto com o Senhor. Olha o que diz aqui, capítulo 16, versículo 13. Quem encontrou? Diga graças a Deus. Diz assim, ó: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Não é tempo de você baixar a guarda, nada disso. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai buscá-lo e renovar com o Senhor a tua aliança. Nós renovamos com o Senhor a nossa aliança todos os dias. Todos os dias temos que buscar do Senhor o primeiro amor. Ah, pastor, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu estava mais firme na igreja, eu buscava mais a Deus. Você tem que buscar isso aí. Ah, pastor, estou perdendo essa condição. Amados, a Bíblia diz que na casa do Senhor, aquelas lâmpadas não poderiam ser apagadas. Aquelas lâmpadas teriam que ter continuamente do azeite, para que aquele fogo não apagasse na casa do Senhor. E a Bíblia diz que nós não somos hoje o santuário. Da mesma forma, esse fogo não pode apagar. Tem que estar sempre firme ali na presença de Deus. Você vai ter sempre buscar se fortalecer. Todos os dias nós temos que buscar esse ânimo diante de Deus. Porque o próprio Jesus falou que não seria fácil. Mas uma coisa ele garante: aquele que vai até ele não volta de mãos vazias. Ele não vai deixar de lado, não vai deixar de estar com aquela pessoa, não vai deixar de acompanhá-la. Essa é uma promessa do próprio Jesus Cristo. Ele vai dizer aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 37. Vamos ver aqui, outra promessa de Deus. O próprio Jesus diz assim, capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 37. Procure aí. Quem já encontrou? Diga graças a Deus. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Diga graças a Deus por isso.
Então qual é a promessa de Deus? Qualquer um, amados, que vá até Jesus, Ele não vai lançar fora, Ele não vai rejeitar. Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, se ela hoje buscar ao Senhor Jesus de todo o coração, como diz a palavra, Ele vai se deixar encontrar. E vai dar a mão para aquela pessoa e vai ajudá-la, em qualquer condição que ela esteja. Talvez você, não sei como você chegou hoje na casa do Senhor. Talvez seja a primeira vez que você entra em uma igreja evangélica, vamos dizer assim. Talvez você venha de outra religião. E você buscou em muitos caminhos. Só encontrou decepções, rejeições. Mas com o Senhor Jesus não. Se você entregar a vida para Ele nessa tarde, Ele vai estar junto com você até a consumação dos séculos. Essa é a promessa dele para cada um de nós. Ele não vai rejeitar ninguém. Ele vai estar junto com essa pessoa e vai dar a ela a sua salvação. Vai entrar dentro do coração dessa pessoa e tirar a tristeza, a mágoa. E vai estar junto dela para mudar a vida dessa pessoa. Qualquer pessoa que queira mudar de vida hoje, basta que ela busque ao Senhor Jesus. Porque essa é a promessa de Deus. Vamos buscar, para finalizar aqui, livro de Hebreus. Carta aos Hebreus, mais uma vez, no capítulo 7. Eu vou dizer uma coisa para você. Religião não garante salvação. Pode ter certeza disso. Religião não garante salvação. Se você ainda é uma pessoa religiosa, olha, a tua salvação não está garantida não. Porque padroeiro não garante a salvação de ninguém. O próprio apóstolo Pedro, amados, a Bíblia diz que ele estava andando sobre as águas, aí ele se assusta e cai nas águas. Aí o que é que ele pede? Jesus, me ajuda! Se não fosse Jesus ali para ajudar o apóstolo Pedro, seria contada a história de outra forma. Padroeiro não pode ajudar você. Padroeiro não salva ninguém. O único que salva, a garantia da tua salvação, é o Senhor Jesus. Vamos ver aqui. Na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 22. Diz aqui, ó. De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes, em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Diga graças a Deus. Os outros sacerdotes não garantiam a salvação. Eu falo para vocês assim, olha, amados, na próxima semana eu vou estar aqui e trazer tal palavra. Quem me garante que vai ter a próxima semana? Quem me garante que eu vou estar aqui? Quem garante que você vai estar aqui? Ninguém garante, mas ele aqui garante, porque ele é perpétuo, ele não morre, esse aqui garante a tua salvação. E ele diz que intercede por você. Certa vez, amados, eu estava pregando em uma grande igreja e eu senti um peso muito extremo. E quando terminou o culto, eu conversei com uma daquelas pessoas da própria igreja e falei com ela, olha, deveria ter pessoas intercedendo ainda mais por a igreja. Ele olhou para mim e falou, olha, pastor, não esqueça que tem alguém sempre intercedendo por você. Pode ser que não tenha ninguém orando por você, mas o Senhor Jesus, Ele está. Porque Ele está sempre do lado de Deus, Ele é onipresente, está em todos os lugares. Então não se preocupa em buscar em outro Salvador. O único Salvador mesmo é esse aqui, ó, que vive sempre para interceder por eles. Ele diz aqui no versículo 25, portanto, Ele pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam
a Deus. Só Ele pode salvar. Amém? Eu quero finalizar no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 12. Procura aí. Isso aqui foi uma afirmação do próprio apóstolo Pedro. No dia que ele recebeu do batismo com o Espírito Santo, eles começaram a falar novas línguas, e muitas pessoas achavam que eles estavam embriagados. Ele falou, não estamos embriagados. Esses homens falam do poder do Espírito Santo. Então ele começou a discorrer em todo o Velho Testamento sobre o Senhor Jesus. E ele vai dizer uma coisa importante aqui, você vai grifar na tua Bíblia, tá bom? Capítulo 4, versículo 12 do livro de Atos, diz assim, ó: e em nenhum outro há salvação. Não tem garantia em outro, só nesse aqui. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? O que é que nós entendemos de tudo isso? A única garantia que nós temos da salvação é em Jesus Cristo. Por isso, se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, você deve fazer o quanto antes, para garantir desde já a tua salvação. Porque, amados, preste bem atenção. Meu pai sempre dizia um ditado: para morrer basta estar vivo. Se a pessoa morre sem Jesus, olha, não tem salvação, pode ter certeza disso. Ah, pastor, mas eu ouvi falar que depois que a pessoa morre, ela vai voltar. A única vida que nós temos é essa. Não vai achar que você vai voltar para ter uma nova oportunidade, porque os que pregam reencarnação dizem que quando você volta uma pessoa melhor. Você tem visto alguém melhor? O mundo está piorando, amados, porque segundo as Escrituras, o amor de muitos esfriará. Não vai achar que existe essa coisa de reencarnação, não. Se a pessoa morre junto com o Senhor Jesus, vai para o céu. Se morre sem Jesus, vai para o inferno. Por isso, se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, está esperando o quê? A salvação é para ontem. Amém? Vamos todos ficar de pé e vamos aplaudir bem forte. Vamos aplaudir bem forte. Aplauda bem forte ao Senhor nessa tarde. Graças a Deus, glória a Deus.